Mano, aquele foi o pior dia da minha vida. Você já teve aquele dia em que acordou achando que nada daria errado, mas antes mesmo do café esfriar, já deu aquela sensação ruim por todo o corpo? Pois eu também achei que minha pior dor era não ter grana, que o pico do caos era comer miojo 3 dias seguidos ou ouvir meu pai dizer: "Você vai virar um fracassado igual o seu tio." Mas eu era inocente, porque, às vezes, a pior humilhação é um dia simples de mais um dia de trabalho. Eu sempre odiei o trampo CLT, que trabalhei durante uns 5 anos. Eu só queria uma grana para pegar um carrinho para fazer entregas e depois decidi migrar para Uber. Eu, como motorista de Uber há quase 3 anos, já vi de tudo. Gente vomitando, casal fazendo. Você sabe, né? Sapecagens no banco de trás. Sim, isso acontece. Até um cara que desceu correndo e quase arrebentou meu vidro de tão forte que bateu a porta. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu naquela sexta-feira de outubro. Eu prefiro trampar de noite, já que ganho mais e consigo me livrar do caos do trânsito. Mesmo sendo mais perigoso e um pouco assustador, te garanto que é melhor do que ficar cozinhando dentro do carro com o sol na cara, mesmo com o ar-condicionado ligado. Era por volta das 23 horas, chovia fraco. O app tocou, corrida curta, R$ 18, e só 3,5 km. Quase um favor. Aceitei na hora. Cheguei no lugar e de longe já avistei a passageira, que aguardava em uma rua deserta e escura. Logo o coração já acelerou. Mas depois me acalmei. Afinal, não é como se fosse a primeira vez. A passageira entrou sem dizer uma palavra. Moletom escuro, cabelo molhado, olhar perdido. Parecia cansada. Ou assustada? Não liguei muito. Afinal, minha regra número 1 é: não mexo com o que não me diz respeito. Durante a viagem, comecei a sentir um cheiro esquisito, mas preferi ignorar. Afinal, nem estava tão forte assim e segui a viagem. Já que a passageira não disse nem um boa noite, preferi não puxar assunto também. Só que quando ela desceu no prédio ao lado do shopping, aquele cheiro ficou bem mais forte. E aí eu fui olhar para trás e olhei para o banco antes da próxima corrida. Meu coração quase parou. O couro do banco traseiro estava encharcado, molhado de um jeito que não era a água da chuva. Peguei o celular, liguei a lanterna e apontei para o banco. E, meu Deus, era espesso e viscoso, e quando eu cheguei perto para ver melhor, Jesus, eu não aguentei. Não era sangue de corte, não era suco. Ela não estava ferida, eu acho, mas parecia que alguém tinha ido de arrasto ali dentro do meu carro. E aí veio a pior parte, como se não pudesse piorar. Eu estava na rua, que até então não tinha ninguém, e do nada apareceu um grupo de pessoas descendo as escadas e outros grupos vindo caminhando pela rua. O cheiro já tinha se espalhado pelo carro. Como tinha aberto as portas e abaixado os vidros para ver se o cheiro dispersava um pouco, qualquer um que chegasse perto ia ver, sei lá, uma cena de crime. Se alguém gravasse, pronto, talvez minha vida tinha acabado. Fechei as portas e subi os vidros o mais rápido que pude. Felizmente passaram e ninguém viu, mas o cheiro ainda estava em volta. Ainda bem que meu carro tem os vidros com película, quase não dá para ver dentro do carro. Quando um passou, fez questão de falar em alto e bom som. Que cheiro horrível! E aquilo soou como uma sentença. Meu corpo inteiro começou a tremer. Não era só medo, era vergonha. Porque naquele momento, eu não era mais o cara que trabalha honestamente para sustentar a família. Eu era o dono do carro fedido, o maluco que transporta coisa estranha, o Uber que você evita a todo custo. Liguei o carro e saí dali como se estivesse sendo perseguido. Dirigi por 20 minutos sem destino, só para me afastar daquele lugar. Mas o cheiro não saía. Parecia que tinha grudado na minha roupa, no meu cabelo, até no meu suor.
E, para minha infelicidade, eu moro longe e sempre vou para os lugares que as corridas tocam mais. Para variar, meu carro é gastão e a gasolina já começou a piscar. Quando parei no posto para abastecer, mesmo em crise e gasolina não espera, o frentista afastou o rosto quando eu abri a janela, mesmo que eu tenha aberto só um pouco. Quando ele estava abastecendo o carro, acho que ele chamou o parceiro dele. Eu só vi ele dizendo: "Meu Deus, esse cara tá cheirando a coisa estragada." Eu só abaixei a cabeça e paguei em silêncio. Nem tive coragem de responder. Eu não podia aceitar nenhuma corrida. Se eu ligasse o app agora e um passageiro entrasse, em menos de 30 segundos, ele estaria postando um vídeo e correu o risco de ser banido. Minha filha tinha consulta no dentista na segunda e eu ainda tenho um aluguel. Tô pagando mês a mês com o suor do volante. Então fiz a única coisa que me veio à cabeça. Liguei para minha irmã, um dos poucos momentos que agradeço por não ser filho único. Eu nem conseguia falar direito, só falei: "Tô indo aí na sua casa e preciso de um favor urgente." No caminho até a casa dela, lembrei que tinha umas máscaras jogadas lá no porta-luva há um tempão. Peguei logo 2. Não resolvia, mas pelo menos ajudava e muito. Cheguei na casa dela e desci do carro. E ela logo disse: "Que cheiro bizarro é esse?" Expliquei a situação, mostrei o banco e ela parecia ter entendido. Mas não foi com nojo, foi com o olhar de quem já tinha visto aquilo antes. Ela disse: "Irmão, isso não é sangue. Isso é outra coisa. E ela deve estar passando por um inferno agora." Eu fiquei paralisado, porque até então eu só tinha pensado em mim, no meu carro, na minha reputação, no meu sustento. Mas ela estava sangrando por dentro, e não era só no sentido físico. Minha irmã entrou em casa e voltou com um balde, um frasco de álcool, os produtos, um pano velho e uma toalha de banho. E ela disse: "Vamos limpar, mas não com água. Água espalha. Tem que ser álcool e pressão." Ela colocou luvas de borracha, aquelas amarelas de limpeza, e nem tremeu antes de encostar no banco. Enquanto ela esfregava, eu fiquei ali, de pé, segurando as máscaras no rosto como se fosse um hospital de guerra. O cheiro ficou mais forte com o álcool. Era doce, mas podre, como fruta estragada misturada com ferro. Meu estômago mais uma vez embrulhou. Então ela disse: "Você acha que ela..." E não conseguiu terminar a frase. E nem precisava, eu entendi perfeitamente. Aquela mulher poderia ter tido rompimento ou um aborto, sei lá. Mas uma coisa eu digo: ela não estava bem. Olho perdido, cabelo molhado. Mano, ela estava fugindo de alguém ou de alguma coisa. Aquilo me atingiu como um soco no peito. Porque de repente eu virei o vilão da minha própria história. Tinha ficado com raiva dela. Tinha pensado só no meu prejuízo. Mas ela estava carregando uma dor que eu nem imaginava. Terminei de ajudar a limpar. O banco estava ainda manchado, o cheiro tinha amenizado. Dava para disfarçar com um desodorizante forte. Realmente, aquela noite tinha sido um caos total. Quando o dia amanheceu, levei meu carro para fazer uma higienização completa, que ficou uns R$ 400. Esse foi um relato de um Uber que... Meu Deus, hein, galera? Ele passou por uma coisa bizarra. Se você gostou dessa história, deixa o seu like e inscreva-se no canal para mais histórias curiosas, bizarras ou até assustadoras.